Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês, Deus abençoe você que veio e Deus abençoe você que está em casa. Eu tenho falado aqui aos domingos que tomar a decisão de começar a semana buscando a presença do Senhor é uma decisão acertada e que certamente vai trazer bênçãos para a minha semana e para a sua semana. Isso mostra que você crê em Deus. Talvez você mesmo não creia ainda na mesma coisa que nós cremos, mas talvez você veja a convite de alguém que crê. Pode ter certeza que se alguém te chamou para vir no culto hoje, essa pessoa ora por você. E essa igreja também, a partir de hoje, vai orar por você. Amém? Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 13. Nós vamos ler apenas o verso de número 2. O tema do nosso domingo, o Espírito Santo, que faz a igreja avançar em missões. O Espírito Santo é que traz para a igreja esse avanço missionário. Quando nós olhamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, é marcado pelo último encontro de Jesus com seus discípulos. Uma despedida que trouxe muita aflição para o coração dos discípulos. Os discípulos viram o Senhor Jesus subindo aos céus e eles disseram: mas Senhor, não seria esse o tempo em que o Senhor iria restaurar o reino de Israel? Imagina só no coração dos discípulos, eles viram Jesus crucificado. 3 dias depois receberam a notícia de que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. Eles mesmos se encontraram com o Senhor Jesus e caminharam com Jesus alguns dias, 40 dias. E mais uma vez eles se despedem do Senhor Jesus. E agora com essa dúvida: mas não era essa a hora, Senhor? O Senhor já venceu a morte, o Senhor já perdoou os nossos pecados. O que falta? E eles ouviram então o Senhor Jesus dizendo que desceria sobre eles o Espírito Santo. E eles seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Existe uma obra ainda a ser feita a partir da obra de Jesus Cristo na cruz. E essa obra é a pregação do Evangelho para toda gente, para todas as nações. O Evangelho é para toda gente, porque Jesus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. O Evangelho não faz distinção de cor da pele, de status social, de histórico familiar. Por isso a palavra diz que todo ser humano precisa ouvir a respeito da mensagem da cruz. Essa é a mensagem que a gente prega para o rico e para o pobre. É a mensagem que a gente prega para o europeu, para o americano, para o africano, para o indígena, para o indiano, para o brasileiro. Não existe outra mensagem de salvação para o ser humano. Existe apenas uma raça chamada raça humana, uma raça nascida em pecado, mas redimida na cruz pelo poder do sangue de Jesus. Se existe no capítulo 1 do livro de Atos uma ênfase grande no último encontro de Jesus com seus discípulos, no capítulo 2 do livro de Atos existe uma nova ênfase muito linda: a descida do Espírito Santo. E aliás, o movimento missionário da igreja é marcado pela ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que desce em alguns eventos. Primeiro desce em Jerusalém, quando os discípulos estão reunidos e eles ali oram ao Senhor, estão reunidos em oração, e a palavra diz que vem sobre eles no dia de Pentecostes a presença e o derramamento do Espírito Santo de Deus. Acontece também depois disso em Samaria, porque era necessário que os cristãos compreendessem que na igreja de Jesus, judeu não é mais importante do que samaritano. Assim como o Espírito desce no dia de Pentecostes sobre os discípulos em Jerusalém, os discípulos descem a Samaria e impõem as mãos. E então o Espírito Santo é derramado sobre os samaritanos. Nós vemos ainda 2 eventos da descida do Espírito no livro de Atos. Primeiro em Jerusalém, depois em Samaria. E aí então o apóstolo Pedro estava orando e o Senhor disse a ele: olha, vai vir aqui um enviado de um servo meu chamado Cornélio, um gentio. Cornélio estava orando em sua casa e eu disse para ele que eu enviaria você para que o Espírito Santo descesse sobre os gentios. E acontece isso. E por 2 eventos, o Evangelho
desce sobre os gentios, para que ficasse claro que o Espírito Santo de Deus foi dado à sua igreja de maneira indiscriminada. Aliás, os dons do Espírito também. Na igreja de Cristo, homens recebem dons, mas mulheres recebem dons de maneira igual. Homens são chamados para a obra missionária, mulheres são chamadas da mesma maneira. A presença do Espírito é uma realidade de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você que já entregou sua vida ao Senhor Jesus deseja ser cheio do Espírito. Amém? Quem aqui deseja ser cheio do Espírito Santo? Eu desejo ser cheio do Espírito Santo. Quero olhar para o texto dessa noite e tirar desse texto 4 passos para o crescimento espiritual. E isso aqui não é palestra motivacional e nem coaching. Não estou tirando valor. O coaching é muito importante em muitas situações. Mas são lições que nós tiramos a partir desse texto. Para o meu crescimento espiritual e para o seu crescimento espiritual, é a palavra do Senhor que falará hoje aos nossos corações. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós clamamos a iluminação do Teu Espírito, esse que foi derramado sobre nós. Precisamos do Senhor. Por isso pedimos, fala ao nosso coração através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Verso 2 do capítulo 13 do livro de Atos diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Um texto pequeno, mas que tem muita lição, muito conteúdo para a minha vida e para a sua vida. Aliás, antes de começar a falar do texto, eu vou ressaltar um nome aqui, o nome de Saulo. Depois você dê uma olhadinha no capítulo 9, quando Saulo se converte. Depois de ter tido encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele fica cego até que um servo de Deus ora por ele, e aí ele volta, ele recupera a visão e ele compreende que Jesus é Deus. Paulo queria se envolver com os irmãos da igreja de Jerusalém, mas quando ele chega em Jerusalém, os irmãos ficaram com medo. Sabe por quê? Paulo, ou Saulo, era antes um perseguidor da igreja, um homem com um passado comprometido, um homem com um passado de sangue nas mãos. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, e o texto diz que lá estava Saulo, um jovem, que segurava a sua capa enquanto os acusadores o apedrejavam. Ou seja, o texto está falando de um cara que Deus chamou para a obra, com um passado todo estragado. Eu não sei como é que é o seu passado, mas não tem passado que impeça a ação do Senhor. Não tem história, não tem falta, não tem pecado que impeça Deus de transformar a sua vida. Talvez você chegou aqui nessa noite com tanta culpa no seu coração, com tanta vergonha, com um sentimento de sujeira tão grande, que você pensou assim: o pastor está falando sobre enchimento do Espírito, eu não tenho como ser cheio do Espírito, a minha história já foi marcada, manchada pelos erros que eu cometi. Essa semana passada eu conversei com um cara que aos 20 anos de idade chegou à conclusão de que ele tinha estragado a vida dele. Não tem mais jeito para mim. E o pior de tudo é que se você escutasse a história, talvez você diria também: realmente, com 20 anos de idade, você fazer tudo que você fez, não era para colher coisa boa lá na frente, né? E aí, conversando com ele, ele disse assim: olha, pastor, pelos meus cálculos, uma pessoa que deve à justiça, que tem mandato de prisão, e o advogado disse para ele que se ele se entregar, se comportar bem, se tiver tudo certo, é possível que aos 40 anos de idade ele tenha a vida dele de volta. E eu estudei com ele a história de Moisés, um homem que aos 40 anos foi compreender qual era o propósito para o qual Deus o tinha criado. Aos 40 anos, Moisés
foge da terra do Egito, porque havia assassinado um homem, e no deserto, num lugar onde não há esperança, onde não há manifestação de vida, ele que estava ali tentando reconstruir sua vida, conseguiu se casar, arrumou um emprego, trabalhava para o sogro. No deserto da desesperança, Moisés vê a presença de Deus se manifestar em uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. E mais do que aquele evento extraordinário, ele escuta uma voz dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é terra santa. Quando Deus se encontra com a gente, a despeito da nossa idade, nós nascemos de novo. Tem um senhor muito amado que costuma sentar por ali, ó. Ele não tem vindo aos cultos esses dias. Pelo menos eu não vi. Seu Roberto Janetti, o nosso italiano, para quem conhece. Um senhor que na fase da velhice, já na melhor idade, teve o seu encontro com Jesus, e ele é grandão, e ele é muito amoroso, e ele me abraça e fala assim: pastor, eu sou mais novo que você. Porque a nossa vida começa a partir de um encontro com Deus. É assim que acontece com Saulo, um homem que tinha mãos sujas de sangue, um homem que já havia assassinado certamente e colocado em prisão muitas pessoas que defendiam o caminho do Evangelho. Ele mesmo se encontrava indo a Damasco, no capítulo 9, para perseguir os cristãos que estavam ali. Ele tinha autorização dos principais dos judeus para fazer isso, dos fariseus, dos mestres da lei. Então Jesus aparece para ele. E Jesus chama ele pelo nome. Porque Jesus, quando trata comigo, com você, ele não trata no atacado, ele trata pelo nome. Jesus chama o seu nome nessa noite. E Jesus, nessa noite, te convida, te convoca, te toma pela mão e te traz para uma caminhada de crescimento espiritual. Quando o texto diz: e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Quando o texto diz isso, o texto traz escândalo sobre muita gente que dizia: se tem alguém que vai servir a Deus, esse alguém não é Saulo. Aliás, talvez alguém já tenha dito isso a respeito de você, ou talvez você já tenha dito a respeito de outra pessoa: olha, se tem alguém que vai servir a Deus, esse alguém não é fulano. Esse alguém não é o Gidiel. O pastor Gidiel pregou semana passada, ou retrasada, aqui no culto de quinta. Semana retrasada. Você olha o pastor Gidiel com esse jeito manso, amoroso. E aí ele foi contar o testemunho dele. O pastor Gidiel era doidaço. Aliás, os dois pastores que foram os mais doidos na juventude aqui da igreja, pasme, não foi o pastor Bruno. Apesar de que ele foi bem doido também, né? Pastor Luiz Fernando. Pastor Luiz Fernando era maconheiro, pinguço. Deus não liga para o passado, irmãos. A palavra diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. É isso que está acontecendo com Saulo. E, aliás, uma outra coisa, antes da gente entrar para o texto: Deus sempre levanta pessoas que são amorosas o suficiente para discipular e acolher aquele que tem o passado manchado pelo pecado. Seja você um Barnabé na vida de alguém. Nós fazemos trabalho com adolescentes de centro socioeducativo, menores infratores, assim, para a maioria compreender. Meninos de 12, 13, 14 anos que têm condenação por mais de um crime, que já passaram por mais de uma vez no sistema. E semanalmente o nosso Ministério de Capelania faz trabalho, hoje em um centro socioeducativo, mas nós já fizemos em vários. Eu mesmo comecei a fazer esse trabalho aos 18 anos de idade.
Então, esse ano, estou chegando a 9 anos de trabalho em centro socioeducativo. E uma vez eu disse aqui que eu vou para o centro socioeducativo e ainda não tive a alegria de ter esse convite atendido. Eu digo para os meninos, olha, quando vocês saírem daqui, me procurem. Eu deixo o telefone. Eu falo para eles, em frente ao Minas Shopping tem uma igreja da Cruz. Chega lá e fala meu nome, eles vão te passar meu telefone. E aí, certa vez, um pai me disse assim, ô pastor, mas esse negócio de esses meninos do socioeducativo vir aqui para a igreja, como é que nós vamos fazer? Como é que eles vão juntar com os nossos meninos aqui? Eu perguntei para ele, meu irmão, nós vamos fundar uma igreja que o perdido não entra? Quem que é o dono da igreja? Se ele falou que veio para o perdido, eu vou dizer que não? Falta no nosso coração a disposição de Barnabé. Quando Saulo chega em Jerusalém e os irmãos disseram assim, olha, esse cara aqui não presta não, esse cara persegue a igreja, ele deve estar aqui de 007, deve estar fantasiado, ele vai pegar a gente. Então um homem chamado Barnabé se levanta e diz assim, gente, deixa ele comigo, eu vou caminhar com ele, eu vou discipulá-lo. Eu falei aqui a respeito de um jovem, né, que aos 20 anos chegou à conclusão de que ele tinha destruído a vida. Irmãos, pregar para esse jovem é fácil. Dar emprego para ele depois que ele sair da cadeia é difícil. Tem um casal amado que está aqui, e eu nem tinha visto que eles estavam aqui. João e Deise. João virou para esse jovem e disse assim, se você quiser consertar a sua vida, no dia que você sair da cadeia, eu sou o primeiro a te dar emprego. Nós precisamos de pessoas que tenham a disposição de Barnabé. Nós precisamos de pessoas que, ao verem, por exemplo, um travesti entrar nessa igreja, que tenham um coração de amor, que acolham quem entra aqui, a despeito da roupa que veste, se é longa ou curta, a despeito da aparência, porque Deus não nos chamou a pregar o evangelho fazendo juízo daqueles que nós vemos. Deus nos chamou para pregar o evangelho para a gente que foi criada à imagem e semelhança, ainda que tenha feito alguma cirurgia para mudar um pouco aquilo que Deus havia feito anteriormente. Nós precisamos amar. E aliás, irmãos, quando eu digo nós, eu me incluo, porque cada um de nós aqui, no nosso dia a dia, enfrenta desafios para amar pessoas que estão perdidas sem o Senhor Jesus. E a gente precisa ter temor a Deus e amor no nosso coração para que o maior mandamento que Deus nos deu, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, se cumpra em nossa vida. Amém? Bom, 4 passos que eu vejo nesse verso para que eu e você cresçamos espiritualmente. O primeiro deles, o texto diz, e servindo eles ao Senhor. É impossível crescer na fé sem que haja serviço. Pense em uma pessoa que para você é um exemplo de crente. Pensou? Pensa em um nome, uma mulher ou um homem, que é um exemplo de crente. Você fala assim, eu quero ser crente igual fulano ou fulana. Eu tenho certeza que você pensou em uma pessoa que é envolvida no serviço na obra de Deus. É impossível que haja crescimento espiritual sem que haja envolvimento e serviço. A igreja não é um banco de ajuda que a gente estende a mão para pegar o que precisa na hora que quer. Aliás, a igreja é também um lugar de ajuda, sim. Um casal que tem frequentado essa igreja procurou a mim e a alguns outros irmãos, porque contas atrasadas, desemprego, uma situação dificílima. Nós não vamos deixar ninguém desamparado. Irmãos dessa igreja se levantaram para pagar a conta de luz. Outros irmãos se levantaram para ir lá, conversar sobre finanças, ver se precisa ajudar a reajustar o orçamento da casa. Igreja é lugar da gente buscar ajuda, mas não é lugar só da gente buscar o que a gente quer na hora que a gente precisa. Aliás,
talvez nós tenhamos distorcido dentro da nossa cabeça o conceito de culto. Porque não é incomum a gente dizer assim, eu vou à igreja, no culto, porque eu quero ouvir a voz de Deus, que eu quero receber uma bênção para essa semana, porque eu quero ser tocado pelo Espírito do Senhor. Fala sério, quando é o pastor Jeremias que vai pregar, você fala assim, porque é o pastor Jeremias que vai pregar. Eu sei que você tem algum pastor com o qual você se identifica. E, aliás, isso é muito bom. Uma das coisas legais aqui na Oitava é que cada pastor tem um jeito. Tem um jeito de pregar, tem um jeito de lidar. Então, não é incomum. Tem gente que se sente muito, assim, atraído pelo estilo de pregação do pastor Gidiel, outro do pastor Yuri, outro do pastor Heloísio. Enfim, não é errado a gente ter afinidade e gostar de ouvir um pregador. Aliás, agora com a internet você pode ouvir todos nós. Está lá, está no seu YouTube, é só entrar e colocar o nome ou colocar a Oitava Igreja e está tudo disponível para você. Só que a gente não vem ao culto para receber do Senhor apenas. Antes, o nosso chamado da palavra de Deus é para que, como povo, ofereçamos culto ao Senhor. Nós não somos o objeto, o centro do culto. O Senhor Jesus é o centro do culto. Então, quando você sai da sua casa, no primeiro dia da semana, dia que você separa para consagrar sua vida ao Senhor, você vem neste lugar para se encontrar com seus irmãos na fé e cultuar ao seu Deus. Então, a gente se reúne aqui para dizer, Deus, nós amamos o Senhor. Deus, nós louvamos o nome do Senhor, nós confiamos no Senhor, nós queremos te entregar a nossa vida, nós entregamos ao Senhor aqui os pedidos de oração, nós entregamos ao Senhor as finanças da nossa casa, nós entregamos ao Senhor os desafios que estão diante de nós, nós pedimos ao Senhor direção sobre tudo que a gente precisa fazer, por isso nós oramos, fale conosco através da tua palavra, mas é necessário que nós compreendamos que o serviço é fundamental na vida cristã. Tem gente que vem para cá e a pessoa está aqui há 3, 4 anos. E a gente só sabe que ela está aqui porque não é incomum dos pastores, antes de começar o culto, a gente chegar mais cedo e cumprimentar, olha, você está aqui e tal. Mas pessoas com 3, 4 anos de igreja, isso não só aqui, em outras igrejas, que dizem assim, eu não fui tão bem recebido, eu não fui tão bem acolhido, eu não consegui fazer amizade, eu não consegui interagir com os irmãos. Por outro lado, tem gente que chega aqui e parece que uma semana de igreja, todo mundo já conhece. Me lembro de um irmão que veio de outra cidade, ele e a esposa. Acho que primeira semana deles na igreja, eles procuraram saber onde acontecia e quem eram os pastores dos adolescentes, onde acontecia o culto. Acabou o culto, tem um casal esperando a gente, eu e o pastor Yuri. Pastores, eu posso falar com vocês? Claro. Pastor, é o seguinte, eu estou vindo de outra cidade, a gente trabalhava com adolescentes lá. Vocês têm alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar aqui? Eu duvido, irmão, que se você quiser servir, não tem espaço para você aqui na Oitava. Conversa com o pastor Heloísio, para ver se não tem espaço para você no Ministério de Integração. Conversa com o pastor Gidiel, você que é jovem adulto, para ver se não tem para você espaço no Ministério de Jovens Adultos. Nós temos ministério de capelania hospitalar, capelania prisional, evangelismo de rua. Nós temos ministério de tudo quanto é tipo que você imaginar. E se tiver alguma ideia que a gente ainda não executou, traz a ideia. Talvez a gente já começa com a sua nova ideia. O serviço é essencial. Ninguém cresce na fé sem servir ao Senhor. É impossível. Igreja não serve como teatro que você vem para assistir, junta suas coisas e vai embora. Só que quem perde, quando nós não servimos, somos nós mesmos. Deus quer que você cresça. Barnabé e Saulo estavam na igreja em Antioquia, e o texto diz que, muito embora eles tenham chegado ali há pouco tempo, o que eles estavam fazendo naquela igreja?
servindo ao Senhor. Estou te convidando e te convocando para servir ao Senhor com a gente. Servirmos ao Senhor, como diz o Salmo, com alegria. Amém? Se envolva. Prepare o seu coração, porque a gente vai ter em novembro, né? Nós vamos ter uma frente de trabalho de evangelização que todo mundo pode participar. Se você quer servir, eu já estou aqui na igreja, não me informei ainda, não sei como eu posso fazer. Conversa com a gente. Pode conversar com qualquer pessoa da integração, com os pastores. O telefone nosso fica disponível no boletim da igreja, no site da igreja. Pode falar com a gente. Nós estamos à disposição dos irmãos e queremos servir juntos. Segundo passo para o crescimento espiritual que eu vejo nesse texto. O texto diz que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Para a gente crescer na fé, não basta servir. Leia depois a carta que foi enviada pelo Senhor Jesus à igreja de Éfeso. Jesus bateu palma para a igreja de Éfeso e falou: olha, vocês estão fazendo tudo legal, né? Vocês estão mandando benzaço. Tem ministério infantil, tem juniores, tem ação cidadania, tem tudo nessa igreja. Vocês não aceitam doutrina falsa, então tem EBT boa, tem boa pregação. Vocês não compactuam com as coisas erradas da sociedade, então vocês têm posicionamento. Vocês só esqueceram uma coisa. Vocês só esqueceram de me amar. De que adianta servir a um Deus a quem a gente não ama? Sendo que o maior mandamento é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Aqueles homens tinham uma vida de serviço, mas tinham uma vida de consagração. Eram homens que se separavam, que separavam sua própria vida para amar e para viver com Deus. Eram homens que jejuavam. Eram homens que gostavam de estudar a Bíblia, gostavam de oração. A consagração é necessária para que eu e você cresçamos na fé. Tem um termômetro para a gente saber como é que está o crescimento espiritual. Um termômetro que a gente canta aqui no Ministério Infantil. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Qual é a possibilidade da gente crescer na vida com Deus sem estudar aquilo que Deus quer dizer para o nosso coração? A gente deve abrir a Bíblia com uma expectativa, não só de que a gente vai aprender a história do livro de Atos, mas de que, enquanto a gente lê, Deus fala com a gente. Um hino antigo cantava assim: preciosas são as horas na presença de Jesus. Nós precisamos dedicar a nossa vida em consagração ao Senhor. Eu li uma frase que foi compartilhada no Instagram pelo bispo J.B. Carvalho, se não me engano. A frase dizia assim, e a frase era do Dr. Moody, um grande evangelista da história da igreja. Dizia assim: eu não quero... você vai entender o contexto. Um homem casado que não trata bem a sua esposa, eu não quero ouvir ele falar a respeito de Cristo. Se o cara é crente, casado e não trata bem a mulher, eu não quero ouvir ele falar a respeito de Cristo. Qual é a chance de eu e você, que somos homens de Deus, casados, honrarmos a nossa esposa e cuidarmos dela como Cristo cuida de nós, se a gente não conhece a palavra de Cristo, se a gente não tem tempo de oração, se a gente não anda com Deus? Qual é a chance das nossas irmãs aqui serem o que a Bíblia diz, mulheres sábias que edificam sua casa? Se não houver dedicação, se não houver consagração, se não houver intimidade com Deus, porque Deus tem escrito a história dele a partir de pessoas que buscam pela sua presença. Ele prometeu várias vezes: invoca-me e te responderei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Quem aqui está precisando de jejuar? Fala sério. Eu já tenho um tempinho que não jejua.
Eu já estou com a mão levantada, tem um tempinho que eu não estou jejuando. Nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a presença de Deus, consagração. Os homens que aqui estão, ergam as mãos, por favor. A Bíblia diz que nós, homens de Deus, devemos erguer mãos santas. Sua mão erguida aí, pensa aí no seu coração. É mão santa ou é mão suja de pecado? Mão impura. As minhas são mãos impuras. Por isso, eu reconheço que preciso do sangue do Senhor Jesus. Fica com a mão levantada aí, ó. Eu também estou. Nós dependemos do sangue de Jesus para purificar as nossas mãos. Agora, Jesus não lava a gente para a gente ficar rolando na lama. Ele quer que nós ergamos mãos santas. Vamos orar pela igreja com as mãos estendidas, os homens? Como diz o texto bíblico. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que para termos mãos santas, dependemos completamente do sangue que nos purifica. Mas o desejo do nosso coração, Deus, é obedecer ao Senhor. Então eu queria que o Senhor renovasse nos homens da oitava, nos que estão aqui presentes, nos que estão em casa nos ouvindo, que o Senhor renovasse um caminho de obediência e de pureza, que nós sejamos homens de Deus, que têm mãos santificadas pelo Senhor, para que nós possamos estendê-las sobre a igreja do Senhor, sobre Belo Horizonte, sobre a nossa casa. Faz assim conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode abaixar suas mãos. Irmãs, como nós temos testemunho de mulheres que são mulheres de oração. Sabe um dos textos que me chamou muita atenção nesses dias passados? A equipe pastoral leu todo o Evangelho de Lucas na semana passada. Capítulo 1 de Lucas. Diz que o Senhor apareceu para o sacerdote, chamava Zacarias, e disse para ele assim, Zacarias era velha, a esposa dele também. Eles não podiam ter filhos. E disse para Zacarias assim, sua mulher vai ter um filho daqui a um ano. Sabe o que aconteceu com Zacarias? Ele duvidou do anjo do Senhor, Gabriel, que foi lá falar com ele. Sabe o que Gabriel falou com ele? Porque você duvidou, você vai ficar mudo até o menino nascer. Capítulo 2. O anjo do Senhor aparece para uma outra pessoa. Maria. Uma mulher extraordinária. Maria não era estéril. Porque tem gente que tem diagnóstico de esterilidade, mas que acontece alguma coisa que engravida. Mas para engravidar é necessário que se tenha ato sexual. Maria era virgem. E o anjo Gabriel disse para ela assim, você vai ficar grávida. E ao invés de duvidar, como fez Zacarias, o sacerdote, sabe o que Maria falou? Mas como é que vai ser isso? Ela não diz, isso é impossível. Ela diz, como vai ser isso? E aí o anjo diz para ela, olha, o Espírito Santo vai descer sobre você. E você vai conceber um menino e vai dar a ele o nome de Jesus, porque ele vai salvar o mundo. A resposta de Maria é, eis aqui a tua serva, que se cumpra nela a vontade do Senhor. Quando Maria se encontra com Isabel, agora as duas já grávidas, o cântico de Isabel, quando olha para Maria é o seguinte, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre. E 2 versículos para baixo ela diz assim, bendita a que creu, porque verá cumprida a promessa do Senhor. Maria, uma mulher espetacular, foi uma mulher que creu na palavra de Deus. Nós precisamos de irmãs que creem na palavra de Deus. Amém? Terceira lição, chamado. Eles estavam servindo na igreja, eles separaram sua vida em consagração e jejum, e aí o Espírito Santo diz, separai-me agora Barnabé e Saulo. Quem separa é o Senhor, quem chama é o Senhor. E Deus costuma chamar a gente quando a gente está servindo. Costuma chamar a gente quando a gente está envolvido.
E, aliás, esse processo de chamado, é claro que todo crente já tem um chamado para a obra missionária. Mas eu estou dizendo que enquanto você se envolve na vida com Deus, Deus vai te chamar para alguma coisa específica, que eu não sei o que é. Do mesmo jeito que Ele me chamou, que Ele chamou o pastor Gidiel e chama outros irmãos. Deus tem um chamado para você que é mais específico do que só pregar o Evangelho. Talvez seja pregar o Evangelho dentro da sua família. E nós temos irmãos que foram usados por Deus para a conversão de toda a sua casa. Talvez seja a pregação do Evangelho em um asilo aqui da nossa cidade, como temos nós irmãos que fazem capelania em asilos da nossa cidade. Deus vai te chamar para uma coisa específica. Isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Talvez Deus vai te chamar para o ministério de intercessão, desperta Déboras, retiro com Deus. Eu sei que você gosta da oitava. Quem aqui é da oitava, é envolvido em ministério e tudo mais? Levanta a mão. Eu sei que você gosta da oitava, eu sei que você gosta de vir no culto. Mas tem uma coisa que você faz aqui que você gosta ainda mais, não tem não? Você gosta do culto, mas o cara que é do louvor, ele gosta de tocar no louvor. E o cara que é da integração, ele gosta de vir na integração. Ele gosta do culto, ele gosta de tudo. Mas quem aqui é líder de Jacói gosta de ter Jacói dentro de casa? Porque Deus chama a gente para coisas específicas. É o Espírito Santo quem diz: separa para mim Barnabé e Saulo. Eles estavam em Antioquia, mas agora Deus estava separando eles para um envio na primeira viagem missionária. O apóstolo chamado para pregar entre os gentios. Aliás, quero aproveitar aqui para dizer que não existe vida cristã que não esteja submetida à autoridade. Essa ideia de que eu posso ser crente na minha casa sem estar ligado a ninguém, isso não existe. Isso não é bíblico. Aí uma vez o cara disse para mim: mas lá em Gálatas, quando Paulo vai falar com a igreja, ele fala assim: quando eu converti, eu nem fui em Jerusalém perguntar aos apóstolos que eram antes de mim. Eu já saí pregando o evangelho. Está certo. O chamado para pregar o evangelho é para todo mundo aqui. Até se você está desigrejado, você crê no Senhor Jesus, você tem que pregar o evangelho. Agora, quem chama e quem envia Paulo para a obra missionária não é ele mesmo. Ele vai para Jerusalém. Barnabé, que era um líder da igreja, põe ele para caminhar junto no discipulado. E é a igreja de Antioquia que o separa e o envia para a obra missionária. Não existe o cara falar assim: Deus me chamou para ser pastor, então a partir de hoje eu sou pastor. Não existe isso na igreja de Deus. Quem confirma o chamado é a igreja, é a comunidade. E quem ordena, quem consagra ao ministério é a liderança. Esse negócio de eu vivo com Deus sozinho, não preciso de ninguém, não existe. Deus não abençoa insubordinação. Deus não abençoa gente que tem projeto com o espírito insubmisso. Paulo se submete. Havia na igreja, verso 1, profetas e mestres. Aí tem nomes aqui: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém. E aí, o Espírito Santo de Deus fala com a liderança: separem Barnabé e Saulo, porque eu vou enviar eles para a missão. E esse é o quarto ponto, o envio. Deus nos chama para uma obra e Deus nos envia para essa obra. Não existe Deus te preparar: não, eu estou preparando, eu vou preparar 2, 3 anos aqui, e a gente não sai desse preparo. Tem gente que sempre fala assim: olha, não, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida ainda, eu preciso aprender mais, para que depois eu possa responder ao Senhor. Não, espera aí. Num certo sentido, ninguém nunca vai estar pronto para ser enviado. Se não for a capacitação diária do Espírito Santo de Deus, ninguém está pronto. Vocês acham que o conselho do oitavo acreditou mesmo que com 21 anos eu estava prontaço para ser pastor? O pastor Gidiel sabe que de vez em quando eu falo: pastor, não sei o que eu faço, o que eu falo com esse irmão. São várias situações, né? Meu primeiro atendimento aqui na igreja, um caso dificílimo. Aliás, foi até meio que, assim, foi até meio não, foi completamente inesperado. Pastor novo, só os adolescentes que tinham aconselhamento comigo. Ninguém queria aconselhar comigo. Tá bom. Eu vinha para a igreja, ficava aqui, a gente tem horário de plantão, eu ficava estudando, escutava um sermão, tinha coisa para fazer. Aí falei: eu vou no banheiro, desci, tinha uma irmã chorando perto do elevador. Eu falei: minha irmã, você precisa de alguma coisa? Eu posso orar por você? E aí eu acho que ela estava tão desesperada que ela falou assim: posso conversar com você? Falei: claro, minha irmã. A gente subiu para o gabinete, fomos conversar, e um caso dificílimo.
casamento, filhos pequenos, envolvimento com outras pessoas fora do casamento, uma família sendo destruída. E ela virou para mim e falou assim: pastor, o que eu faço? Falei: minha irmã, vamos orar. Vou dar 5 minutos para a irmã orar sozinha, depois eu vou voltar aqui e a gente vai conversar. Pode fechar os seus olhos, pode baixar a sua cabeça. E aí ela fechou os olhos, baixou a cabeça, eu saí da minha sala. Aí eu fui lá na sala do pastor Beto, ele estava atendendo, falei: pastor, a emergência. Irmão, só um minutinho. Pastor Beto, o que eu faço? Isso. Pastor Beto, faz assim. Eu voltei: minha irmã, orei. Então, nós temos que resolver esse negócio. Faz assim. Aleluia, né? O Espírito Santo caminha conosco, mas Ele nos envia. E talvez você está aí assentado no seu lugar, já serve, se consagra, já entendeu o chamado, mas Deus está tentando te enviar e você está segurando a cadeira. Quero orar para a gente encerrar esse tempo. Você podia fechar seus olhos. E eu de fato queria saber aqui, será que existe alguém que está nessa situação? Deus já pôs o chamado no seu coração. A gente está falando sobre o Espírito Santo que impulsiona a igreja em missões. Deus já te chamou. Você precisa levantar a sua mão. Você precisa conversar com sua liderança. Jesus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe a irmã aí atrás. Nós temos orado para que Deus levante obreiras na 8ª igreja, pregadoras do Evangelho. Nós temos orado para que Deus levante aqui pastores voluntários. O cara aposentou, não precisa mais de receber dinheiro da igreja, mas ele quer servir o reino, fazer o seminário. Aliás, nós temos irmãos nessa situação, para ser preparado e servir ao Senhor, como pastor, voluntário, talvez para ajudar uma congregação que precisa, talvez para ajudar uma cidade que precisa. Deus tem nos chamado, irmãos, para a sua obra. Eu não posso deixar de perguntar, tem alguém nessa noite que, enquanto eu falava, o Espírito Santo do Senhor se encontrou contigo e falou pelo seu nome, como ele disse: Saulo, Saulo, eu estou te chamando agora. Como ele disse para Moisés: tira a sandália dos teus pés. Deus está te chamando hoje para você entregar a sua vida a Ele, para você caminhar com Ele. Tem alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Se você é essa pessoa, você podia também levantar uma de suas mãos, que eu quero te conhecer. Eu quero entregar minha vida a Deus, eu não quero mais andar sem o Senhor. Eu quero ser batizado, eu quero professar minha fé. Alguém nessa noite que deseja fazer essa oração? Jesus te abençoe. Se tiver, levante sua mão. Jesus abençoe a senhora. Mais alguém? Se você tem esse desejo e está em casa, eu te convido a acessar o QR Code que vai aparecer aqui agora. Nós queremos te inserir na nossa classe de discipulado, como foi dito aqui, que existe pelo Facebook. Você pode participar com a gente. Nós queremos discipular você, queremos batizar você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença. Nós clamamos que o Senhor nos faça crescer espiritualmente. Encha-nos do Espírito Santo do Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco, assistir esse vídeo. E eu quero lhe pedir 2 coisas. Primeiro, dê o seu like, gostei. Segundo, compartilhe esse vídeo. Peça a seus amigos para se inscrever no canal da 8ª. Amém? É bênção para você, para os seus amigos e para nós também. Um abraço, hein?